Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Esse amigo que vos fala aqui, o pastor Jailson, estou trazendo aqui hoje uma palavra que vai fortalecer a sua vida, que vai abençoar a sua vida mais em o nome do Senhor Jesus. Quero pedir a você aqui que compartilhe esse vídeo, quero pedir aqui a você que se inscreva no canal do YouTube, que comece a seguir aqui também a página do Facebook para você receber esses vídeos e orações diariamente na sua casa para te abençoar em o nome do Senhor Jesus. Pessoal, é o seguinte, comparando a situação que o Brasil e o mundo está passando hoje, estou comparando essa situação com uma passagem bíblica, com algo que aconteceu no passado, há muitos anos. Mas eu acho que nós devemos levar também hoje em consideração também. Por quê? Porque Deus não é mau. A Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é amor, Deus é longânimo. Enfim, Deus é maravilhoso. E algo aconteceu no passado, por exemplo, quando Deus tirou o povo da terra da servidão, o Egito. Deus levou o povo pelo deserto, sempre cuidando do povo. As suas roupas nunca envelheceram, os seus pés nunca incharam. Deus sempre trazendo provisões, tirando água da rocha, fazendo chover, o maná, que era com que eles faziam os pães, o alimento diário, codornizes de dentro do mar, a carne. Então Deus sempre esteve presente na vida daquelas pessoas, até eles entrarem na terra prometida, na terra de Canaã. E quando Josué entrou com o povo na terra de Canaã, eles tomaram posse daquilo que Deus tinha prometido para eles. Só que Josué morreu e outros líderes se levantaram. Na verdade, a Bíblia chama de juízes, depois da morte de Josué. E o povo, na época, fizeram coisas que desagradou a Deus. Fizeram coisas que desagradavam a Deus, que desagradavam o Altíssimo. Então Deus permitiu que algo acontecesse com aquelas pessoas para que elas se despertassem, para que elas voltassem ao Deus verdadeiro, para que elas voltassem de todo o coração para Deus, para que elas reconhecessem o seu erro, o pecado e voltassem para Deus. Porque Deus é amor, Deus é bom, Deus é longânimo. Deus, ele perdoa a nação. Deus, ele perdoa a pessoa que pecar contra ele. Se a nação, a pessoa, reconhecer o seu erro, pedir perdão a ele e abandonar, se arrepender, Deus, ele perdoa. E aqui no livro de Juízes, capítulo 6, a Bíblia fala sobre a opressão dos midianitas. Então, os midianitas, eles oprimiam a Israel, o povo de Israel, os midianitas. Então hoje, o que é que está oprimindo o Brasil e o mundo? A Covid-19, o coronavírus, a crise financeira, a crise política, a crise moral, espiritual. Então tudo isso tem trazido para a nossa nação uma opressão. Você vê empresários falindo, quebrando, pessoas perdendo o emprego. Você vê o caos, na saúde, na área da saúde, na economia, em todas as áreas. E o povo vivendo oprimido. O povo tendo que viver trancado dentro de casa, sem poder sair, sem poder trabalhar. E sem poder trabalhar, porque a pessoa trabalhando,
A pessoa vai trazer o sustento para casa. A pessoa vai trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa. Então as pessoas, elas estão vivendo assim hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, oprimidas dentro de casa, dentro de um quintal, vendo a conta de água chegando, a conta de luz, vendo os boletos chegando, a comida se acabando, e vivendo oprimido, sem poder fazer nada. Então eu estava comparando a situação que nós estamos vivendo hoje com a situação que essas pessoas viveram no passado. E vamos ver qual foi a saída, né? Vamos ver qual foi a saída dessas pessoas. O que deu certo para eles? O que deu certo na vida deles? Eu tenho certeza que vai dar certo na nossa também. Juízes capítulo 6 fala sobre a opressão dos midianitas. Diz assim a palavra: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então você vê que aquela situação foi uma permissão de Deus. Foi algo que aconteceu, mas que veio com a permissão de Deus, um propósito de Deus. Quem sou eu para julgar, né? Mas com certeza eu digo uma coisa para vocês: que o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, Deus permitiu as igrejas não terem cultos presenciais. Inclusive no Brasil, um dos maiores países que leva a palavra de Deus. Deus permitiu para tudo isso acontecer. Então isso também foi permissão de Deus no passado. Deus permitiu que a opressão viesse sobre aquelas pessoas. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações. Eles viviam hoje praticamente como a gente está vivendo, trancado, escondido. A diferença é que eles moravam em cavernas, em buracos. A diferença é que eles moravam, é que eles se escondiam dentro dos buracos, nas cavernas. E eles viviam ali, com fome, com sede, com medo, oprimido. Aí, com medo dos inimigos. Aí diz assim o versículo 3: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumento, pois subiam com seus gados e tendas, e vinha como gafanhoto em tanta multidão que nem se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e estavam na terra para destruir. Então qual é o objetivo dessa crise? É para destruir vidas, destruir emprego, destruir empresa, destruir família, para destruir tudo que você imaginar. O objetivo dessa crise, desse vírus, é para destruir. E nessa época o povo vivia como a gente está hoje, escondido, trancado dentro de casa. Continuando, porque eu não quero deixar o vídeo muito grande, né? Aí diz assim o versículo 6: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas,
o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então Deus enviou um profeta não para julgar, para dar uma sentença assim, sabe, para humilhar o povo, mas para dizer: eu avisei a vocês, para dizer: olha, eu falei, eu avisei a vocês. Deus não fez isso para humilhar aquelas pessoas, mas para dizer que ele já tinha falado, que ele já tinha dito, o que não era para acontecer. Então, os filhos de Israel, você vê que a resposta veio depois que todos começaram a clamar. A resposta veio depois que todos começaram a orar. E é o que está faltando hoje, gente. A gente vê hoje muita briga de igrejas. É uma igreja brigando com a outra, sabe aquela coisa? É um crente brigando com o outro, é um irmão de igreja brigando com... sabe, coisas, irmãos. Então, o que é que nós temos que fazer? Todo mundo agora, todo mundo, nós temos que se reunir, todos nós, e clamar ao Senhor. Achar uma vacina, não só uma, acharam várias vacinas. Só que a cura, só que a libertação não vai vir através da vacina, até porque o vírus vai continuar no mundo, como a gripe, como outras doenças, o H1N1, a gripe a gripe do frango e outras coisas, como estão sempre aí. Então a solução veio, a resposta veio para essas pessoas quando elas começaram a clamar. Quando elas começaram a clamar, Deus enviou um profeta para dizer: olha, vocês, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso. Eu avisei a vocês. E como Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Deus levantou uma pessoa que nós já conhecemos, que é Gideão. Diz assim o versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então Deus enviou um anjo a uma tribo, a uma família, a um homem. E esse homem, o que é que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Quando todo mundo estava com medo, trancado, vendo as suas comidas acabando, vendo pessoas morrendo de fome, vendo a crise acabando com tudo, ele estava trabalhando. Ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar era o local onde se espremia, né, a uva para fazer o vinho. Então o lagar não era o local apropriado para a colheita do trigo, para trabalhar com o trigo. Então o anjo do Senhor lhe disse, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? A pergunta que todo mundo faz. Se Deus é por nós, se Deus é conosco, por que as igrejas fecharam? Não fecharam, né, literalmente, mas
não estão podendo realizar cultos presenciais. Se Deus é conosco, por que eu contraí esse vírus, a minha família adoeceu, por que isso aconteceu? Por quê? A mesma pergunta que Gideão fez. Gideão olhou para o anjo e disse, se Deus é conosco, por que isso está acontecendo com a gente? Se Deus está conosco, por que isso está acontecendo? Continuando aqui, diz assim, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão conhecia a história, é lógico, por boca dos seus ancestrais, seus pais, seus avós, enfim. E que história que Gideão conhecia? Aquela história de que quando Moisés, guiado por Deus, tirou o povo do Egito. Então é isso aqui que ele está falando, ele está dizendo, olha, mas e aquilo que o Senhor fez quando o Senhor trouxe os nossos familiares, quando o Senhor tirou eles do Egito? Por que isso não está acontecendo nos dias de hoje? E ele sabia que Deus tinha guiado aquele povo, ele sabia que Deus era com aquele povo numa nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite. Ele sabia que Deus tinha abrido o mar para aquele povo passar. Ele sabia que Deus fazia chover o maná para aquele povo colher e fazer o pão. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que aquelas pessoas caminharam 40 anos sem os seus pés nunca incharem, sem as suas roupas nunca envelhecer. Ele sabia de tudo. E ele perguntou para o anjo, mas se Deus é por que isso está acontecendo se Deus é por nós? Aí o anjo do Senhor disse assim para ele. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então o anjo de Deus não respondeu à pergunta dele, mas disse para ele, vai nessa tua força, ou seja, vai nessa tua coragem, vai nessa tua fé, e livra o povo das mãos daqueles que eles estão oprimindo. Vai lá, vai nessa tua força. E Gideão vai falar mais uma vez, dizendo o seguinte, ele lhe disse, ai Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Então, ele ainda pediu um sinal. Nós sabemos, na verdade, não só um. Ele pediu para que, hoje, a lã, só ela amanheça amanhã molhada, e toda a terra enxuta. E Deus assim fez. Não, no outro dia o contrário, que toda a terra amanheça molhada, só a lã, e Deus assim o fez. No dia do combate, Deus falou, Gideão, você ainda está com medo, então desce o arraial dos inimigos, e lá você vai ver que eu sou contigo mesmo. E lá Gideão ouviu a conversa dos soldados, dizendo, olha, eu sonhei assim, assim, tal. E o rapaz falou, isso é Gideão. Isso é Gideão. Então, ali a gente conhece a história. Gideão, ele com seus 300, eles quebraram ali os cântaros. E eles começaram ali a gritar e tal. E Deus deu vitória para eles, através de Gideão. Então, pessoal, a reflexão é o seguinte, que não convém a gente questionar Deus agora. Se isso aconteceu, é porque alguma coisa nós, a igreja, o Brasil, o mundo, fez que desagradou a Deus.
É ou não é verdade? E o que é que nós temos que fazer agora? Fazer o que Gideão, não só Gideão, mas Gideão, o povo dele fez. Eles começaram a clamar a Deus. E quando eles começaram a clamar, Deus enviou um profeta. Deus levantou Gideão. E Gideão, que se achava, se sentia que a tribo dele era mais pobre e a família dele era mais humilde, e ele era o filho caçula, tipo, era o último a ser aquele para tomar uma decisão, para tomar uma atitude. Mas mesmo assim Deus escolheu ele. Por quê? Por causa da fé, por causa da coragem. Porque enquanto todo mundo estava ali trancado, com medo, ele estava trabalhando, ele estava malhando o trigo. Então, gente, resumindo, nós temos que orar, fazer campanha de oração, fazer campanha de jejum. Temos que se juntar todos nós agora e buscar ao Senhor, orar a Deus, que com certeza Deus, Ele vai nos dar uma resposta. Deus enviará o seu anjo. Deus vai enviar o seu anjo assim como Ele enviou o anjo para ajudar Gideão e a família dele e o povo dele. Eu tenho certeza. E eu vou mais além. Nem precisa de Deus mandar muitos anjos. Só precisa Deus mandar um anjo para Deus paralisar esse vírus. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Deus é infinito em poder. Ou seja, Ele nem tem começo nem tem fim no seu poder. Só precisa Deus mandar um anjo. E esse anjo estender a mão e dizer: cessa agora. Para agora. E esse mal vai parar. Mas para isso nós vamos ter que clamar, vamos ter que orar. E eu quero fazer isso aqui agora junto com você. Aonde você estiver, ore comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, quando aquele povo começou a clamar, o Senhor mandou uma resposta ao profeta. O Senhor levantou alguém, Pai, para resolver o problema, para acabar com a crise, para resolver aquela situação, meu Pai. Meu Deus, eu sei que milhões de pessoas oram, Senhor, agora, Pai. Pessoas, meu Deus, estão clamando, estão orando, estão intercedendo. Ó Deus, nos dá o livramento, meu Pai. Ó Deus, envia o teu anjo, Deus, poderoso, forte, para nos livrar, meu Deus, dessa opressão. Para livrar, meu Deus, o nosso país dessa opressão, a nossa cidade, Pai. Ó Deus, vai de encontro à vida desse homem, dessa mulher. Essa pessoa, meu Deus, que tem visto a sua esperança se acabar. Essa pessoa, meu Deus, que tem vivido desesperado, porque está desempregado, porque está vendo as contas chegando, as dívidas aumentando, o desemprego, pessoas passando necessidade. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor não vai desamparar. Eu sei que o Senhor nunca desamparou o servo teu. Como disse o teu servo Davi: eu fui moço e hoje eu sou velhinho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu sei que o Senhor não vai desamparar essa família, Pai. Eu sei que o Senhor não vai desamparar o nosso país, a nossa nação. Mas eu sei que o Senhor, meu Deus, vai nos dar o livramento. Ó Deus, abraça essa pessoa agora, meu Pai. Vai de encontro à vida dela, Senhor. Cura, meu Deus, desse vírus. Liberta desse vírus. Dá o livramento, meu Pai. Meu Deus, em o nome de Jesus, Pai. Eu oro e eu te peço, meu Deus, pela nossa nação. Eu te peço por esse país, por esse mundo, Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a luz, o brilho do teu Espírito Santo. E que o Senhor, meu Deus, nos dê saúde, paz, alegria e prosperidade.
Que o Senhor, meu Deus, faça com que os cultos presenciais volte, meu Deus, para que possamos congregar na tua casa e na tua presença. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tá bom? Me ajuda a evangelizar. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E começa a seguir aqui a página do Facebook. Um abraço a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.